Salve galera, tudo beleza? Professor Fabrício Benayon. Você está no canal Matemática com Benayon. Vem comigo porque matemática é para você. Matemática é para todo mundo. Galera, dá aquela força aqui pra gente, ó. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E se ao final da sua aula você gostar, um joinha. Falou? Sua aula já vai começar. Salve galera, tudo bem? Chegamos à nossa segunda aula sobre fatoração e hoje falaremos do agrupamento. Bom, vem comigo. Primeira coisa que a gente vai falar sobre o processo de fatoração por agrupamento. É muito característica a sua forma. Observe nesse exemplo 1 que nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Então, no mínimo, você precisa de 4 termos para poder fatorar por agrupamento. Pode acontecer de você ter 6, 8 termos, mas a maior parte dos casos se encontram com 4 termos, tá? Esse é o primeiro fator característico desse processo de fatoração. O segundo é o seguinte: você vai observar que nos dois primeiros termos e nos dois últimos termos, você vai encontrar fatores comuns. Observe que você não tem um fator comum nos 4 termos, mas tomando os dois primeiros e os dois últimos, você sempre vai conseguir identificar esse fator comum. Então observe aqui, nesses dois primeiros termos, o A é um fator comum, então você vai poder evidenciá-lo. Então, A multiplicado por x mais y. Bom, galera, eu sugiro para quem ainda não está familiarizado com esse processo de fatoração, que assista o vídeo sobre fatoração com fator comum em evidência. Bom, aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, colocando o B como fator comum em evidência, aparecendo entre parênteses x mais y. Então, observe, A vezes x, AX, A vezes y, AY, ok? B vezes x, BX, B vezes y, BY. Tudo bem, mas observe que ainda não temos um polinômio na forma fatorada. Observe, eu tenho este termo mais este termo. Só que você deve observar que x mais y é um fator entre A e o próprio x mais y. Observe, A multiplicado por x mais y. Logo, x mais y é um fator. Assim como, neste outro termo, B vezes x mais y. X mais y também é um fator. E observe que entre esses dois termos, x mais y é fator comum. Então, você vai poder colocar esse fator comum, x mais y, em evidência. Colocou o fator comum em evidência, abre parênteses, A mais B. Agora, você observa que a escrita é x mais y vezes A mais B. Então, o polinômio foi fatorado. Legal? Bom, então esse é o processo de agrupamento. Uma outra característica que você vai ter que observar é que o que aparece entre parênteses necessariamente vai precisar ser igual, sempre, porque senão você não vai conseguir fatorar. Então, fatoração por agrupamento é um processo de fatoração por fator comum em evidência, o qual você repete algumas vezes. Legal? Vamos ao exemplo A. Aqui no exemplo 2, mesma ideia. Temos 4x mais 8y mais mx mais 2my. Nos dois primeiros termos, o 4 é fator comum. Então, vou colocar o 4 em evidência, aparecendo x mais 2y. Tá legal? Ó, 4 vezes x, 4 vezes 2y, 8y. Aqui também, ó, mais m é fator comum. Vamos colocar o m em evidência, aparecendo x mais 2y. Observe que o que está entre parênteses é a mesma coisa. São iguais.
Então, sinal de que o nosso processo de fatoração por agrupamento está funcionando. Vamos colocar x mais 2y em evidência. Evidenciamos, abre parênteses, 4 mais m. Observe que se eu tivesse que aplicar a distributiva, ó, fator x mais y vezes 4, 4 vezes x mais y. X mais y vezes m, m vezes x mais 2y. Beleza? Ok, vamos ao exemplo B. Observe aqui, ó, a ao quadrado menos a menos x ao quadrado a mais x ao quadrado. Observe que você não tem termos semelhantes que você possa simplificar, tá legal? E que também não há um único fator comum presente em todos os termos. Observe que o a tem aqui, eu tenho o a aqui, eu tenho um fator a aqui, mas eu não tenho aqui. Então, ele não é um fator comum, ok? Mas, olha só, se nós olharmos aqui para os dois primeiros termos, o a é fator comum. Então, vou colocar o a em evidência. A multiplicado por a menos 1. Lembre-se, quando o próprio fator que foi evidenciado é o termo, devemos colocar 1. Ó. A vezes a ao quadrado menos a vezes 1 dá a. Legal? Agora, aqui a gente tem que prestar muita atenção no sinal. Por quê? Porque se eu não colocar em evidência aqui o menos x ao quadrado, eu não vou fazer com que este termo aqui dentro dos parênteses seja igual a esse. Observe, quando eu coloco menos x ao quadrado em evidência, aparece o a. Agora, para que isso aqui seja positivo, após aqui a distributiva, ó, tem que ser menos. Porque menos com menos dá mais. Então, se eu não tivesse colocado esse menos, aqui ficaria mais. E, portanto, seria diferente em relação a esse termo que a gente tem dentro dos parênteses. Então, é muito importante lembrar que o que tem dentro desses parênteses precisa estar aqui também. Porque, senão, eu não consigo evidenciar. Ficou claro isso para vocês? Então, ó, menos x ao quadrado vezes a, menos x ao quadrado a. Menos com menos, mais. Mesma coisa aqui, né? O próprio termo foi o fator comum evidenciado. Então, olha, aplicando novamente a ideia da distributiva, ó, menos x ao quadrado vezes a, menos x ao quadrado a, menos com menos dá mais, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Legal? Então, aqui a gente finaliza com a menos 1 em evidência, pois ele é o fator comum, aparecendo aqui o a menos x ao quadrado. Ok? Bom, galera, aqui no exemplo 3, a gente vai se deparar com um exemplo clássico do uso da fatoração por agrupamento. Beleza? Bom, exemplo 3. Considere que m mais n é igual a 8 e que x mais y é igual a 5. Determine o valor de mx mais my mais nx mais ny. Bom, o que a gente pode observar de cara? Que ali, naquele polinômio, ele tem o formato que nós acabamos de ver. 4 termos, né? Então, vamos escrever ele aqui, ó. mx mais my mais nx mais ny. Então, observe que os dois primeiros termos possuem um fator comum, que é o m. Vamos colocar em evidência, x mais y. Mas o n é fator comum nos outros dois. Vamos colocar em evidência, x mais y. Logo, x mais y é fator comum. Vamos colocar em evidência, vezes m mais n. Que foi o que a gente acabou de aprender, né? Bom, vamos usar agora os dados que o problema nos fornece. m mais n é igual a 8. Então, aqui, vamos substituir por 8. x mais y é igual a 5. Então, vamos substituir no lugar de x mais y por 5. Então, o valor que ele quer é 5 vezes 8, que é igual a 40.
Legal, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha. Na lista aqui, na lista não, na descrição você encontra aquela sua lista amiga para te ajudar a treinar. Tudo bem? Aquele abraço e até a próxima.